E aí pessoal, beleza? Aqui mais um vídeo nesse canal, Ensaios Psíquicos e Sociais. Aqui é o Rodrigo mais uma vez. E hoje eu vou trazer um tema bastante espinhoso, bastante incômodo, um tema polêmico, né? Sobre suicídio na adolescência, né? Bom, primeiro eu quero trazer que eu vou abordar de várias formas esse tema, né? Eu trouxe aqui um artigo escrito pela Luísa de Lima Braga e Débora Del Basco Delagrio. Elas são da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Esse artigo é de 2013, tá? Nesse artigo eu procurei trazer alguns dados estatísticos, mas não vai ser só baseado nesses dados e nesse artigo, tá? Eu pretendo ampliar mais a discussão, né? Bom, eu vou começar com os dados então, e depois eu vou para os outros pontos, ok? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, isso é um dado de 2010, o suicídio constitui-se atualmente em um problema de saúde pública mundial, pois está em muitos países entre as três principais causas de morte entre indivíduos de 15 a 44 anos e a segunda principal causa de morte entre indivíduos de 10 a 24 anos. Ou seja, é muita coisa, né? O que representa uma morte a cada 40 segundos. Isso no âmbito mundial, né? Claro que tem diferentes estatísticas para cada país, cada cultura, faixa etária, gênero, enfim. Nos últimos 45 anos, as taxas de suicídio aumentaram cerca de 60% em todo o mundo. Daí, se a gente pensar nos últimos 45 anos, as taxas já aumentaram 60%. O que aconteceu nos últimos anos, né? O que aconteceu nesses 45 anos? A gente pode pensar aí nas transformações da cultura, né? No Brasil, no ano de 2005, foram registrados oficialmente 8.550 suicídios, o que representa uma morte a cada hora diariamente. Isso é um dado de 2009, né, sobre 2005, no ano de 2005. Provavelmente esses dados até hoje podem ter aumentado. O Rio Grande do Sul é o estado que apresenta os maiores índices de suicídio do país, com 8 a 10 mortes por 100 mil habitantes, taxa 2 vezes superior à média nacional. Pesquisadores sugerem que a etnia, a cultura e questões relacionadas ao clima podem ser responsáveis por esta situação. Interessante aqui essa coisa do clima. O Sul é um país ótimo, né? Outro falho aí. Eles querem tanto se separar do Brasil. No Sul é um estado mais frio, né? No Rio Grande do Sul, né? Então tem muita dessa coisa do clima influenciar também nosso estado de humor, etc, né? Uma coisa mais melancólica. Tem alguns dos dados aqui também no decorrer do artigo sobre a Suíça, a Finlândia, onde os dados são bem alarmantes também, são lugares mais frios. Então é um fator geográfico, né? Mas no decorrer a gente vai ver que não é só um fator geográfico, obviamente. Nos Estados Unidos, em 2006, 1.771 crianças e adolescentes de 10 a 19 anos de idade cometeram suicídio, o que tornou esta a terceira causa de morte neste grupo etário. No Brasil, na década de 90, entre 26% a 30% do total de suicídios consumados foram cometidos por jovens entre 15 e 24 anos. O número total de suicídios entre os anos de 98 e 2008 passou de 6.985 para 9.328, representando um aumento de 33,5%. Esse aumento foi superior ao do número de homicídios e acidentes de transportes no país, que no mesmo período cresceram 19,5% e 26,5% respectivamente. Esses dados aqui são da década de 90, né? E é interessante aqui pensar que o número é superior ao número de mortes por homicídios, né? A nossa sociedade que fala tanto da violência, que tem esses programas jornalísticos, né? Que fala tanto do homicídio, da morte brutal, do assassinato brutal. E como o suicídio é deixado de lado, né? Sendo que, pelos dados aqui, me parece que ele é superior ao casos de homicídio, né? Claro que esse artigo aqui é de 2013,
Mas se a gente for pensar numa lógica quantitativa, provavelmente isso tem aumentado, né? Porque o mundo não melhorou de lá para cá, pelo contrário. Bom, vamos lá. Então, de acordo com diferentes autores, né, esses dados não podem ser muito confiáveis. Por quê? Não que isso aqui não seja real. É uma outra questão. Porque muito das estatísticas oficiais provém das causas de morte registradas nos atestados de óbitos, sendo que em muitos casos a família e a própria sociedade pressionam para que a causa da morte seja falsificada. Estamos falando de um tabu, né? A Organização Mundial da Saúde estima que as tentativas de suicídio sejam cerca de 20 vezes mais frequentes do que o suicídio consumado, e também que, para cada tentativa de suicídio registradas oficialmente, existe pelo menos 4 tentativas não registradas, ou seja, assim como nos dados sobre estupro, abuso sexual, a gente tende a acreditar que é bem maior do que se imagina, né? Daí essas falhas estatísticas, elas podem ocorrer por vários motivos, principalmente devido à dificuldade de conceituação, como, por exemplo, identificar com precisão se um acidente de trânsito foi fatalidade ou tentativa de suicídio. Daí a gente está falando desse tabu, né? Essa dificuldade de registro de dados, enfim, essa omissão da sociedade, das famílias. Daí aqui diz no artigo que isso pode ser explicado em parte devido ao suicídio ser um tema permeado por mitos, tabus e preconceitos de diversas naturezas, principalmente os que se referem à moral e à religião. Aquele papo de que o suicídio é uma fraqueza, de que a pessoa que se suicida não vai ter o seu lugarzinho reservado no céu, enfim. Daí traz aqui o pensamento rápido de Durkheim, que foi um sociólogo francês e o autor do mais conhecido trabalho sociológico sobre o suicídio, né? O suicídio é um tema muito estudado e pensado na sociologia, nas ciências sociais, né? E o Durkheim ele compreendeu o fenômeno como social e culpou a fragilidade moral da então sociedade contemporânea como a raiz de todos os males sociais, incluindo o suicídio, né? Pela psiquiatria, sim, eu acho que isso é até uma ideia mais do senso comum, porque o senso comum geralmente abraça mais as ideias da psiquiatria do que das ciências sociais, da psicologia, isso por várias razões. Uma delas é pelo fato da culpabilização do sujeito, né, como se o suicídio fosse um fenômeno individual, né? A pessoa que teve uma falha no cérebro, supostamente, não conseguiu se adaptar a esse mundo maravilhoso e cometeu suicídio, né? Isso reduz muito o fato, né? Bom, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, esse dado de 2010, a restrição ao acesso aos meios de cometer suicídio, a identificação e o tratamento precoce de pessoas que sofrem de transtornos psicológicos, especialmente a depressão, bem como daquelas que abusam de substâncias, o aperfeiçoamento do acesso aos serviços sociais e de saúde são estratégias efetivas para a prevenção, né? Então a gente pode pensar aqui que a gente pode prevenir esse tipo de tragédia, né? Que é uma tragédia tanto para quem tira a vida quanto para a família que fica, os amigos, enfim. Daí eu vou entrar em outra discussão depois. Daí aqui vai alguns pontos, né, sobre o suicídio na adolescência. O comportamento suicida pode ser dividido em 3 categorias. Primeiro tem a ideação suicida, né, que são pensamentos, ideias, planejamento, desejo de se matar. Isso pode ser verbalizado ou não. A tentativa de suicídio, que é quando ocorre uma tentativa que não vai ao ato em si, né, que a pessoa sobrevive a essa tentativa. E o suicídio consumado, que infelizmente é quando o ato é consumado, né? A pessoa consegue dar cabo da própria vida.
Assim, a decisão de cometer suicídio não ocorre de maneira rápida, sendo que com frequência o indivíduo que comete suicídio manifestou anteriormente alguma advertência ou sinal com relação à ideia de atentar contra a própria vida. Ou seja, né, a gente pode pensar aí que geralmente o suicida ele dá alguns sinais antes disso acontecer. Existe uma grande probabilidade de, após uma primeira tentativa de suicídio ou sinal com relação à ideia de atentar contra a própria vida, né? Da mesma forma, a literatura aponta que existe uma... eu repeti. Existe uma grande probabilidade de, após uma primeira tentativa de suicídio, outras virem a surgir até que uma possa ser fatal. Né? Eu repeti a frase aqui, desculpa. Ou seja, após uma tentativa pode ocorrer novas tentativas. Então, vamos prestar atenção nesse ponto. Né? Como a gente vai abordar isso com alguém que a gente conhece, no meu caso com um paciente, enfim. No continente americano, pesquisas têm indicado que os habitantes de zonas urbanas e os jovens de 15 a 24 anos são os grupos populacionais de maior riscos de suicídio. Bom, daí eu vou fazer um gancho aqui que eu deixei no vídeo anterior, que eu deixei uma pergunta no ar, que é por que as pessoas estão tão deprimidas, né? Porque o suicídio ele é muito relacionado à depressão. Né? Claro que existem outros fatores, outros, talvez, transtornos relacionados, né? A gente pode pensar aí no suicídio psicótico, esquizofrênico, que aí já vem de uma outra linha, né? A gente está pensando aqui no suicídio neurótico, né? De uma pessoa depressiva, que ainda está com o pé aqui na realidade, de certa forma, né? Bom, a presença de sintomas depressivos como sentimento de tristeza, desesperança, humor depressivo, falta de motivação, diminuição do interesse ou prazer, perda ou ganho significativo de peso, problemas de sono, capacidade diminuída de pensar ou concentrar-se, dentre outros, é um importante fator de risco para o suicídio e de que a adolescência é considerada um período propício tanto para a ideação quanto para as tentativas de suicídio, principalmente quando associada à depressão. Daí tem um dado aqui de Dutra, 2002, que ele considera que a solidão é um sentimento muito comum em adolescentes que tentam suicídio. Tais jovens relatam sentir falta de ter amigos e reclamam não ter ninguém para dividir experiências e tristezas, apresentando maior probabilidade de desenvolver problemas emocionais, comportamentais e afetivos. Enfim. Daí o artigo ele vai decorrer assim várias estatísticas, várias ideias, vai falar sobre as características das diferenças de gênero, de locais, geográficos, enfim. Eu não quis muito me aprofundar nesse artigo porque eu tenho outras ideias e eu não tenho todo o tempo do mundo aqui. Mas enfim, eu acho que esses dados aí são importantes. Daí assim, uma coisa super importante também. Os resultados apontam como principais fatores de risco ao suicídio na adolescência a presença de estressores ao longo da vida, a exposição a diferentes tipos de violência, uso de drogas lícitas e ou ilícitas, problemas familiares, históricos de suicídio na família, questões sociais relacionadas à pobreza e à influência da mídia, questões geográficas e depressão. Com relação ao gênero, os resultados demonstram que, embora as meninas tentem mais o suicídio, os meninos o cometem mais. Ou seja, as meninas têm, os dados apontam que as tentativas são maiores entre as meninas, mas os atos consumados são maiores entre os meninos. Então, por quê? Porque os meninos conseguem chegar ao fim de sua decisão, vamos colocar assim, pois utilizam-se de meios mais agressivos em suas tentativas, que com mais frequência levam ao êxito. Esse artigo aqui, como eu já falei, são de duas moças do Rio Grande do Sul, né? O nome dele é Suicídio na Adolescência, Fatores de Risco, Depressão e Gênero, né?
Enfim. Primeiro eu quero falar dos tabus e preconceitos da sociedade, né? Que o próprio artigo aponta isso, de um viés moral e religioso, né? Daí eu penso, vamos pensar agora nas pessoas que ficam, né? Ou nas pessoas que lidam com alguém que tem ideação suicida. Quais são os discursos abrangentes, né? E por que eles são ineficazes? Vamos pensar que são ineficazes. Por exemplo, não adianta você falar para uma pessoa que está com ideação suicida e com um humor melancólico, pensando na morte, ou que já tenha tentado suicídio, que ela está cometendo um erro, né? Claro que a gente deseja que a pessoa viva, que ela supere seus problemas, enfim. Mas a abordagem de que ela é uma pecadora, de que ela é fraca, de que ela não está dando valor à vida, é completamente ineficiente, né? Como eu disse no vídeo anterior, da mesma forma ocorre com a depressão. Não adianta você falar para você dar valor à vida, ter gratidão pelo que ela já tem, blá blá blá, porque esse discurso ele é ineficaz, né? A gente tem percebido isso. Então, assim, quando eu penso na família que fica, né? Nos amigos, isso pode gerar culpa, revolta, enfim, mas acho que a culpa é um sentimento que pode estar mais presente aí nas pessoas que ficam, né? Porque eu não pude ajudar aquela pessoa, por que ela fez isso, né? Daí isso vem muito também de uma coisa narcísica, né? Porque ela me deixou, né? Como ela ousou fazer isso comigo, né? Daí, pensando sobre todos os tabus e preconceitos que existem em relação ao suicídio, eu pensei assim, que muito dessa revolta, dessa culpa, a gente traz nosso narcisismo, né? Nosso desejo, né? E a gente acaba não reconhecendo a dor daquela pessoa, o que é ineficiente, a gente vê que não funciona, né? A gente projeta muito do que a gente quer, pensa e acha certo no outro, né? Projeta. Vamos pensar esse conceito aí. Daí mais uma vez eu trago vocabulário de psicanálise do Laplante e do Pontalis, com um breve resumo aqui do conceito de projeção, né? No sentido propriamente psicanalítico, a projeção é a operação pela qual o sujeito expulsa de si e localiza no outro, pessoa ou coisa, qualidades, sentimentos, desejos e mesmo objetos que ele desconhece ou recusa nele. A gente fala de negação também, né? Eu nego em mim e projeto no outro. Trata-se aqui de uma defesa de origem muito arcaica, que vamos encontrar em ação particularmente na paranoia, mas também em modos de pensar normais, como a superstição. Então, né, sobre esse negócio da gente projetar nossos desejos no outro. E como a gente está falando de suicídio na adolescência, vamos pensar em nós adultos como pais, como educadores, como cuidadores, tios, enfim, todo mundo que participa da vida de uma criança. Como a gente projeta coisas nossas nessa criança, nesse adolescente, né? Daí me vem aquele termo que é péssimo. Por favor, parem de usar esse termo, que é a aborrecência. O que o adulto espera de um adolescente, né? Por que aborrecência? Sugere o quê? Que o adolescente é burro e nós adultos sabemos de tudo, somos super inteligentes, chegamos ao máximo da capacidade da nossa sabedoria e a gente projeta no adolescente o que a gente deseja nele, né? O que é um erro. O adolescente deve ser reconhecido como um sujeito com desejos, com sentimentos, uma fase bastante complicada. A adolescência pode ser um inferno, geralmente é. E daí, quando eu penso nesse termo aborrecência, eu me leva a pensar em que lugar a gente coloca o adolescente, né? Um lugar reduzido, um lugar subalterno, um lugar diminuído. E como a gente desvaloriza nossas crianças e adolescentes, como a gente negligencia de alguma forma. É claro que existem vários fatores, vários lugares sociais,
várias classes sociais diferentes. E eu acho que, me parece, que de alguma forma a gente pode pensar que a gente está deixando os adolescentes por dar galhos pela própria sorte. Daí a gente pensa na questão da depressão, né? Por que crianças e adolescentes estão se deprimindo? E de novo, que mundo a gente está deixando para eles? Que mundo está sendo construído? Que ideias estão sendo passadas para essas crianças e adolescentes? Ideia de competição desenfreada, que tem a ver com o neoliberalismo, que eu sempre vou citar, porque é uma realidade. Infelizmente, não é uma escolha minha. É uma escolha, mas ela é indispensável para pensar tudo isso. Daí me vem a questão da solidão do adolescente, né? Como eu disse, me parece que eles estão largados à própria sorte. Se vira, você já cresceu, você já tem capacidade de escolha. Ao mesmo tempo, a gente diz que não. A gente quer ditar regras para esses jovens. Então é muito contraditório. Nós adultos temos muito a aprender ainda. Daí me vem a questão aqui também, que no artigo fala do bullying. Eu não gosto desse termo. Eu acho que é um eufemismo para violência e discriminação. Quando eu falo eufemismo, é usar um termo mais bonitinho para esconder uma coisa mais feia, grosso modo, né? O que é o bullying se não é discriminação e violência? Por que a gente tem que dar um nome bonitinho para isso e aí ainda americanizado, né? Bullying. É um termo que até desvaloriza assim a realidade da situação, né? Acaba virando banal, vulgar. Hoje qualquer piadinha sai, tá fazendo bullying comigo. Não é por aí, né? Mais uma vez nossa linguagem aí, discursos, narrativas sendo vulgarizadas, né? Enfim. Daí eu penso muito assim também nos jovens das quebradas, né? Eu sou de uma quebrada aqui, digamos, né? Jovens largados à própria sorte. Daí eu penso no artigo também que traz como fatores de risco a exposição à violência, aí o uso de drogas e álcool, né? Só que é muito pequeno e reducionista pensar que o suicídio é consequência de drogas ou de violência. É muito mais que isso, né? É muito mais que isso. O que gera isso? A gente pode pensar em uma questão política. Daí eu pego naquela ferida que todo mundo fala, lá vem. Mas é indispensável. A gente está aqui para falar de realidade, a gente está falando de vidas que estão sendo levadas assim por decisões, né? Eu não quero estar nesse mundo. Suicídio é isso, tá? Não é a pessoa que está com problema, vamos tirar isso. É o mundo que está com problema. O mundo está produzindo isso. Como eu trouxe aqui nos dados, é um problema de saúde pública, né? Uma saúde mundial. São dados alarmantes, né? É muito suicídio para se pensar que é uma questão individual do sujeito. Então a gente tem que reconhecer esse sofrimento, né? E eu acredito que seja um dos maiores temores de pais de adolescentes, né? É uma coisa que aparece muito, assim. Eu lembro quando saiu aquela série 30 Reasons Why, eu nem cheguei a ver, mas como aquilo motivou, né, assim, os medos dos pais em relação a esse fator. E vamos parar de ter medo dos nossos adolescentes. Eles são sujeitos, né? O que eles trazem tem uma importância, tem um significado, tem um código, eles querem dizer alguma coisa, então vamos escutá-los ao invés de temê-los, né? Ou só reprimi-los, só oprimi-los. Eu acho que isso é importante, né? Não quero ser um cagador de regra aqui, como eu já disse, mas não está funcionando. Esse tipo de educação não está funcionando. Então, se não está funcionando, vamos tentar outra coisa, né? Daí, de novo, eu trago, né? A arrogância dos adultos, né? Suas verdades absolutas, um desdém com os conflitos adolescentes, né? Daí, de novo, a ideia da aborrecência. Esses conflitos de gerações, né? Porque é um discurso de senso comum, né? O adolescente não tem problema, imagina. O problema é você ter conta para pagar, blá blá blá. Tudo vai no âmbito da economia, né? Do dinheiro, né? Difícil, né? Então, e um ponto importantíssimo também sobre o suicídio dos garotos, dos meninos, né?
Daí eu penso na saúde mental dos meninos e como as masculinidades são criadas pelas famílias, instituições, senso comum, enfim. Aquela coisa do menino ter que ser forte, ter que ser autossuficiente, não pode chorar, não pode demonstrar sentimento. Daí o que acontece, né? O que eu posso pensar que acontece nesse tipo de discurso, né? Imperativo. O que acontece com esse menino? Né? Imagina toda essa coisa dentro dele. Ele é um humano também. Então a gente tem que parar pra pensar, assim, a gente não tá tentando criar super-heróis, super machinhos, né? Infelizmente não dá conta, cara. O sentimento é uma coisa real e atinge todos os gêneros. Então, outro dado também do artigo, que os garotos se matam mais porque eles têm meios mais agressivos para isso. Então, como a gente incentiva a agressividade, né, nos nossos pequenos machinhos, né? E o que acontece com eles? Eles acabam morrendo, se matando. É mais fácil se matar do que se abrir para outro, do que demonstrar sentimento, do que admitir que sim, eu tenho o meu lado sensível, eu tô sofrendo, eu tô chorando. Daí tem aquele pai educador que fala: um homem não chora, menino não chora, seja forte. Vamos pensar, nós adultos, o que a gente está fazendo? É complicado, né? É muito complexo e eu acho que a gente tem que parar para pensar aí nas atitudes que a gente tem com esses jovens. Eu ia dizer mais algumas coisas aqui, mas eu acho que não cabe, sabe? Eu acho que é um tema complicado. Eu espero ter trazido aí algumas reflexões para vocês, né? Para parar de pensar essa coisa nossa, né? Ah, eu queria que você tivesse amor à vida. Eu queria que você valorizasse a sua vida. Vamos escutar primeiro. Vamos reconhecer o sofrimento desse adolescente, dessa adolescente. Eu acho que esse é o primeiro passo. Você escutar e tentar entender. Não impor. Ah, porque Deus não vai te perdoar, você vai pro inferno. Ah, porque você não dá valor à sua vida. Ah, espera você crescer para ver o que é problema. Vamos parar de reproduzir esse discurso mesquinho, arrogante do adulto. Eu acho que já deu, não está funcionando. Enfim, eu acho que reconhecer a dor bate de frente com a culpabilização do indivíduo. Ou a gente reconhece a dor desse sujeito, ou a gente culpabiliza. Qual lado a gente vai escolher, né? E uma coisa que eu anotei aqui no meu caderno: o mundo não é a Disneylândia. O mundo não é um filme da Disney. O mundo não é a lua de cristal da Xuxa. Eu sei que dói ouvir isso, mas é uma realidade, tá bom? As pessoas sofrem, o adolescente sofre, e os dados estão aí, alarmantes, e a gente tem que pensar em estratégias, tanto nós profissionais da área da saúde, quanto cuidadores, pais, educadores, etc, etc. Vamos olhar para esses jovens adolescentes e ver o quanto a gente está sendo arrogante, o quanto a gente está negligenciando a dor deles, ok? É muito triste, né? O suicídio é uma coisa que mexe muito com a gente. As pessoas que ficam... Existem grupos de apoio que podem ajudá-los a entender, a elaborar esse luto, essa raiva, esse ódio, essa culpa que fica, essa tristeza. Então, infelizmente, a gente tem que lidar com esses problemas de frente, né? Eu acho que é melhor do que esconder, porque o suicídio sempre foi um tabu. Até pouco tempo atrás, eu acho que ainda hoje tem um pouco disso, tende-se a dizer para não comentar o assunto, né? Mas colocar embaixo do tapete, como vimos pelos dados, não resolve nada. Então vamos começar a desburocratizar as relações. Vamos começar a ser sinceros, vamos começar a parar de projetar nossos ideais nesses jovens, adolescentes, reconhecer nossos erros e limitações como adultos. Eu acho que é um ponto aí que eu deixo, tá bom? Bom, esse vídeo aqui eu tô pensando nele já há uma semana. Enfim, vai ficar brechas aí como sempre. E vamos mudar nossas estratégias, vamos mudar nosso modo de ver essas situações, que talvez haja alguma esperança aí, tá bom? E não pensem duas vezes antes de procurar ajuda, tá? É difícil, é pesado,
mas tem solução, tá bom? Eu queria deixar esse recado aí, porque por mais difícil que a vida possa parecer, sempre tem uma solução, tá? Beijão, abraço, beijo, boa semana, tamo junto.